trabalho com o Instituto basicamente desde o início dos anos 2000, se contar todas as formas de participação que eu tive envolvido. Tá? Inicialmente, eu trabalhava muito próximo do Ricardo Paes de Barros, que é um economista bem conhecido. Né? Eu trabalhei com ele muitos anos. Depois comecei a ter meu próprio grupo, minha própria carreira. Em 2009, eu tive uma participação importante quando o Instituto estava se redefinindo suas prioridades. Então, o que acontece na história do Instituto, pelo menos na minha perspectiva? O Instituto começou com a morte do Ayrton, né, logo depois, e numa primeira perspectiva, muito focado em alfabetização, em programas para lidar com a questão da alfabetização, e também para tentar entender o problema do Brasil, o problema educacional brasileiro, e trabalhar com evidências, ou seja, como é que a gente pode conhecer melhor o estado da arte da educação no Brasil e, a partir de evidências, traçar metas. Então, o Instituto ele sempre teve um compromisso com esses dois objetos, o que não quer dizer que tivesse ficado restrito a isso. Tá? Lá no início também o Instituto tinha muito a estratégia de desenhar programas e fazer o atendimento direto e, paulatinamente, foi migrando para a produção de conhecimento sobre como resolver problemas e transferência de tecnologia. Então, essa é outra coisa. Então, em 2009, quando eu tive essa primeira grande parceria com o Instituto já tinha tido muito êxito na área de alfabetização, né? Esteve próximo de Sobral, de várias outras iniciativas nacionais, né? Tinham vários programas para correção de fluxo e para alfabetização que tinham sido bem-sucedidos. Tinha tido também muito êxito em, através da participação do Supereducação, contribuir para a fixação das 5 metas do Supereducação, que depois o MEC adotou e começou a monitorar. E estava se perguntando qual é o próximo grande passo que a gente deveria dar. E foi naquela época que me pediram para fazer uma revisão ampla da literatura internacional sobre a importância das competências socioemocionais na educação e na vida. Então, esse foi o primeiro documento que eu produzi junto com o Instituto e que foi divulgado juntamente com um evento grande que teve aqui no Hotel Rayá, que era Educação do Futuro, o nome que remete a isso, onde veio James Heckman, Ricardo Paes de Barros estava aqui, Eduardo Gianetti, Miguel Nicoleri, uma opção de gente. E o grande propósito era meio que tentar validar algumas das ideias que o Instituto estava tendo para o próximo ciclo. E dali emergiu um compromisso com o desenvolvimento socioemocional. Bom, passaram 2 anos com essa agenda sendo construída dentro do Instituto e, paralelamente, também coincidindo com o meu próprio interesse acadêmico e profissional. E em 2011, quando eu já tinha mudado de instituição e ido para a Universidade de São Paulo, foi quando também o Instituto me procurou para fazer uma primeira proposta de um plano de construção de uma agenda socioemocional dentro do Instituto. Aí eu propus um plano quadrienal, dos 4 anos, 3 foram mais ou menos seguidos à risca, e o ponto de partida era o seguinte: olha, a gente não sabe nada, então a primeira coisa é a gente aprender qual é o estado do desenvolvimento socioemocional dos nossos alunos e como que esse desenvolvimento está correlacionado com a aprendizagem. E foi aí, antes até do Edulado, que eu fiz essa proposta, chamei o Ricardo Prime, chamei outros 3 colegas, né, o Rogério Lerner, que era psicólogo, Luiz Guilherme Scorzafave e Elaine Pazedo, que eram meus colegas da economia, e nós começamos a desenhar o projeto do Sena 1.0. E várias coisas ali daquela época são importantes de serem ditas, né? Era um tema novo e a gente não queria comprar mais briga do que o que a gente já sabia que ia comprar para poder estabelecer um novo paradigma, uma nova agenda, uma nova direção para o debate educacional. Então, basicamente, a gente queria construir uma forma de medir competências socioemocionais que, em princípio, fosse desvinculada de alguma escola de pensamento específica. Para não ter que, se você toma partido de uma, você já comprava de cara inimigos nas outras. Então, a gente não queria isso. Então, nossa primeira estratégia foi construir um instrumento que permitisse fazer um diagnóstico para a gente saber como estava e que fosse livre de teoria, né? E aí eu desenhei uma estratégia que depois eu vim a saber não é o que os psicólogos modernamente usam para construir instrumentos,
Mas o Ricardo, que já era um psicometrista de mão cheia, embarcou, as pessoas embarcaram e a gente começou a fazer dessa maneira. E assim foi, a gente fez, né, na época, tanto o Estado do Rio de Janeiro quanto o município tinham secretários parceiros do Instituto, né, o Wilson Risolia e a Cláudia Postin. Então a gente conseguiu também usar o Rio de Janeiro como laboratório para essa primeira tentativa e fez um diagnóstico do Rio de Janeiro, né? E ali a gente já descobriu algumas coisas muito interessantes. Por exemplo, as competências socioemocionais estavam mais correlacionadas com a aprendizagem do que, por exemplo, a educação da mãe e outras características familiares, que até então, daquilo que a gente conseguia medir, eram as características dos estudantes que estavam mais associadas com a aprendizagem. Então a gente estava deixando de documentar alguma coisa que era pelo menos tão importante quanto o mais importante dos blocos de coisas que a gente sabia. Então isso por si só era muito relevante. Dentro das competências socioemocionais, a gente conseguiu saber quais delas também estavam mais associadas com a aprendizagem, que é uma abertura a novas experiências e autogestão, né? Capacidade de você traçar objetivos, se manter focado e cumprir com seus combinados. Então, essas foram as primeiras grandes descobertas. A gente também viu que, assim como nas aprendizagens de português e matemática, existe uma desigualdade grande nas competências socioemocionais, mas muito menos explicada por diferenças entre escolas, né? Então, por exemplo, mesmo na rede pública, português e matemática, você tem escolas que são notoriamente melhores que outras no ensino, pelo menos que os seus alunos são melhores do que outros. Competências socioemocionais não, né? A grande heterogeneidade estava dentro da escola e não entre as escolas. Então teve várias descobertas que nos motivaram, né, a continuar com essa agenda. Em paralelo, o que estava acontecendo? A gente descobriu que a OCDE também estava atrás da mesma resposta, só que em nível global. Estavam querendo também, né, fazer uma coalizão de vários países para criar um instrumento para medir essas competências socioemocionais, investigar como que elas estão associadas com a aprendizagem e seguir jovens ao longo do tempo para saber como é esse desenvolvimento, quanto que ele é influenciado pela escola. Sabendo disso, houve um casamento natural, né? A OCDE ficou sabendo da gente, a gente ficou sabendo da OCDE, e eu e o Ricardo passamos a fazer parte do grupo de especialistas da OCDE que estava desenhando essa agenda lá também. Tá? E era, só entre parênteses, um único grupo que não pertencia a governos, porque toda a coalizão da OCDE envolvia apenas representantes governamentais. A única ONG que estava lá era o Instituto Ayrton Senna, eu e o Ricardo presentes. E foi lá que a gente conheceu o Oliver e o Filho, que eram parte desse comitê de especialistas da OCDE. Né? Bom, assim que a gente divulgou os primeiros resultados, o próprio Oliver e o Filho, super entusiasmados com eles, esse resultado repercutiu muito, né? Então, para você ter uma ideia, né? Em 2014, foi no primeiro semestre de 2014, em março, se eu não me engano, que já, numa parceria com a OCDE, a gente divulgou esses resultados do Rio de Janeiro num grande evento que teve aqui no Hotel Renascença. Né? Vieram representantes de ministérios de educação de diferentes partes do mundo, veio James Heckman, vieram vários especialistas do mundo inteiro. E no dia seguinte, de repente, essa agenda socioemocional estava na pauta do país, estava muita gente falando a respeito, a favor ou contra. Né? Por um lado, a gente trouxe um tema novo, com o qual muitas redes especialmente se identificavam, isso aqui é uma necessidade nossa. Por outro, a gente desafiou o status quo. Então, especialmente no meio das faculdades de educação, meio mais acadêmico, que não tinha essa pauta tão proeminente e que achou que isso podia ser diversionista, nos criticou muito. Então, no dia seguinte, ou na semana seguinte desse evento, a ANPED, que é uma organização educacional super importante, escreveu para o Renato Giannini Ribeiro, que era o ministro da Educação, pedindo para ele tomar providências. Teve uma opção de coisa que aconteceu. Até o ponto que a Globo News fez um programa especial só para discutir nossos resultados e chamou o Mozart para defender a nossa posição e o Luiz Carlos Freitas para criticar a nossa posição. E só para te dar uma ideia da dimensão que isso ganhou lá no início. Como resultado, né, você coloca um bebê novo no mundo, você se torna responsável por ele, a atenção foi grande, né, a vontade da OCDE se aproximar ainda mais também foi grande. E aí, no momento seguinte, o Instituto começou a ser pressionado para não apenas fazer o diagnóstico, mostrar como essas competências socioemocionais
eram super importantes no contexto educacional, mas também propor, né, construir uma agenda propositiva. E foi aí que a gente começou a desenhar o EduLab 21. Tá certo? Então, né, entre a divulgação desse estudo em 2014 e 2015, quando o EduLab foi de fato inaugurado, teve um período de construção onde o Oliver e o Felipe foram convidados para participar do grupo, se juntaram efetivamente, né, à nossa iniciativa, nos criticaram em termos metodológicos, a maneira de se fazer um instrumento psicológico modernamente assim, então a gente acatou as sugestões, começou a trabalhar um quarteto, né? Eu, Ricardo, o Oliver e o Felipe, viraram Storff, o pessoal fala até hoje. E a partir daí, começamos, inicialmente antes até do EduLab, já a primeira constatação é que esse instrumento precisava ser refeito, ter uma taxonomia mais robusta. Ouvimos muitas escolas também para saber como que a gente podia melhorar, né? Então não foi simplesmente pegar as crenças do Oliver e do Felipe importar, né? Teve muita conversa com o chão da escola para entender qual linguagem eles falavam e o grau de granularidade que precisava ter, né? Os construtos psicológicos, não sei o que, para isso aí ter significado na sala de aula. E tem mais um detalhe, nessa mesma época, o Ricardo Paes de Barros, que tinha ido para a Secretaria de Assuntos Estratégicos no plano de como subsecretário, estava querendo retornar, digamos, para a vida não governamental. Ele antes tinha sido técnico do IPE a vida inteira, já não queria mais voltar para o IPE, queria uma experiência nova. Então, também teve esse casamento feliz, tá certo? Nessa mesma época, ele foi o quinto fundador do grupo. Éramos nós quatro, eu, Ricardo, Oliver e Felipe, e o Ricardo Paes de Barros, saindo do governo, foi feito convite e ele veio também para o grupo. Eu tive algum intermédio ali, mas o Ricardo também já tinha uma proximidade com a Oliviane, com o Instituto Antiga. E dessa coalizão surgiu o EduLab, né, que se propunha ser o quê? Um think tank dentro do Instituto que estivesse preocupado com construir conhecimento científico novo e com cientificamente documentar o que o Instituto já fazia, né, trazendo uma outra camada de conhecimento para fortalecer a ação do Instituto, a advocacy, poder refinar os programas e tudo isso. Com o passar do tempo, acabou que, inclusive, a própria missão do Instituto acabou transitando, né, de ser uma organização que fazia o atendimento direto, e essa parte científica começou a ganhar cada vez mais protagonismo em desenhar soluções para que, através de um processo de transferência de tecnologia, as próprias redes públicas pudessem implementar depois. O Instituto sempre se diferenciou de outras organizações, o que não quer dizer que seja o único, por querer criar uma conexão com a academia, com a universidade, com o conhecimento aplicado ao conhecimento científico. Então, isso é uma marca do Instituto desde o início. Sempre houve, né? Variava um pouco a área do conhecimento que estava mais próxima, né? Mas, enfim, essa preocupação sempre existiu. Uma outra coisa que eu acho que sempre existiu e que existe em algumas organizações, mas também não é regra, é ter uma agenda delimitada. Educação, quando você fala de melhorar a educação no Brasil, isso é um mundo, tá certo? Se você tenta fazer tudo, muitas vezes você acaba não conseguindo fazer nada. E como eu trouxe para vocês, acho que o Instituto sempre se diferenciou por ter pautas muito nítidas. Foi a alfabetização, foram as metas do Todos pela Educação, depois foi o desenvolvimento socioemocional, ou seja, você consegue traçar muito bem isso. Tá? Uma organização que preza esse tipo de estratégia precisa internalizar grande parte do conhecimento científico que é produzido no âmbito das parcerias que faz. Tá certo? Uma outra organização que tenta fazer um pouquinho de tudo pode se dar o luxo de, quando precisa, contrata um consultor, ele dá essa contribuição, amanhã você vira a página, você vai para outro canto. Mas quando você tem uma pauta, e por ser delimitada e por ter consciência de que essa pauta é uma pauta de longo prazo e não de tiro curto, surge uma demanda natural por você querer internalizar o conhecimento que você produz e dar sequência. Então, eu acho que essa característica do Instituto, ela é uma das explicações de por que
fez tanto sentido construir um think tank aqui dentro, um centro de pesquisa aqui dentro, e outras organizações que trabalham de outra forma nem sempre precisam, tá certo? O próprio Instituto, apesar de sempre ter uma pauta delimitada, quando fazia o atendimento direto, estava muito mais preocupado com a logística da entrega, né? Quando começou a transitar por um formato, até para poder ganhar escala, é muito difícil, se você não é estável, conseguir atender todo mundo, né? Você começa a caminhar para um outro modelo de escala, onde você produz o conhecimento e os outros aqui implementam, também valoriza muito mais a parte da produção do conhecimento. Então também foi uma escolha estratégica de migrar, que tem a ver com a própria capacidade, inclusive financeira, de conseguir atender o Brasil inteiro, né? E tem a ver com, enfim, com uma realidade da época, né? Foi uma pauta muito quente, muito inovativa, não tinha ninguém fazendo. Então também, se você pulveriza, você não se afirma como uma referência. Então, acho que foram vários ingredientes que contribuíram para que fizesse sentido ter um centro de pesquisa dentro do Instituto, olhando para essa questão e pensando no longo prazo. Acho que o mais importante é isso também, né? Tem tudo a ver com você fazer uma aposta de longo prazo, né? Entendendo que para você mudar a educação é um tijolinho após o outro. Não tem uma bala de prata que você importa uma solução mágica, chama um especialista, implementa e está tudo resolvido. Eu acho que a aposta foi diferente mesmo. Até onde eu sei, não foi conduzido de maneira rigorosa uma avaliação de impacto dos programas sociofuncionais do Instituto até hoje. A gente tem alguma evidência não experimental sobre parte do nosso trabalho. Mas os principais resultados, eu acho que nem vem daí, tá? O que eu posso mencionar, que para mim é muito impactante? Primeira coisa, a Base Nacional Comum Curricular. As discussões da base começam mais ou menos na época que o EduLab surge, tá certo? Então a base foi homologada no início de 2018, mas as discussões começaram por volta ali de 2015, mais ou menos a época que a gente estava colocando o EduLab na rua. E as primeiras discussões da base seguiam uma estrutura completamente tradicional, onde o currículo nacional deveria ser organizado em disciplinas. A ideia de você ter um capítulo inicial que aglutina a base, que organiza a base, baseado em competências, e mais do que isso, incorporando, dentre as 10 competências gerais da base, várias das competências sociofuncionais que a gente vinha discutindo, eu acho que é justo dizer que foi uma influência direta, apesar de não única, né, foi um documento discutido com a sociedade, mas teve uma influência direta do trabalho do EduLab. Então, a primeira grande consequência que eu enxergo do nosso trabalho foi redirecionar o foco da base, mas em grande medida influenciar o formato final que ela acabou adquirindo. Tá? Então, sem dúvida, essa é uma questão bastante importante. O segundo grande resultado foi colocar o desenvolvimento socioemocional na pauta. Te prometo que, antes de 2014, nenhuma Secretaria de Educação tinha de modo estruturado um programa socioemocional, menos ainda de abrangência ampla ou inserido no currículo. Hoje, são raros os documentos curriculares estaduais e municipais que não mencionam as competências socioemocionais. Pelo menos no nível dos estados, grande parte dos estados já tem programas socioemocionais ocorrendo em larga escala, e isso também é influência muito grande do trabalho do EduLab. Alguns, é justo dizer, o Ceará já tinha algumas coisas andando um pouco antes do EduLab e que eventualmente se fortaleceram depois disso, porque trouxe mais argumentos para defender essa pauta. Mas, no geral, foi um tema que foi colocado na agenda um pouco pelo trabalho do EduLab e do Instituto, mesmo antes de a gente trabalhar nisso. Agora, tem, assim, de alguns resultados que a gente vem discutindo, você tem algumas evidências qualitativas de que a relação aluno-professor, o clima escolar melhoraram, né? De que ressignificou o trabalho do professor, ou seja, o sentimento de que aquilo que ele está fazendo está servindo para alguém, para algum propósito mais amplo. Então, você tem alguns resultados qualitativos em avaliações menores que a gente tem feito que mostram que a gente está na direção certa, certo? Mas o que eu acho que é meio fato, é difícil disputar, é que essa agenda ela tem um antes e depois. Assim, depois do EduLab, é muito raro hoje
uma rede educacional que ignora essa pauta. O município de Sobral foi pioneiro numa série de inovações educacionais e muitas delas se mostraram importantes, né? Colocaram Sobral no topo dos rankings nacionais, né? A gente pode ter algumas críticas pontuais, né? Se todos nós estivéssemos no lugar de quem estava lá na época, eu teria feito um pouco diferente aqui e acolá, mas no geral é inegável que eles atingiram um resultado muito bom, né? Especialmente se olhar as condições de partida. Sobral, no final dos anos 1990, era um dos 5 piores municípios entre os de médio e grande porte do Brasil em termos de resultado educacional, quando a gente começou a ter acesso às primeiras avaliações de larga escala e esse assunto começou a ser mais publicizado. Tá? Foi a época em que uma virada de chave aconteceu que mistura um grupo político que entra muito comprometido com a mudança, com quadros técnicos capazes de implementar essa mudança e com uma série de organizações do terceiro setor, entre as quais o Instituto Ayrton Senna, trazendo metodologias novas, apoio técnico, inclusive recursos novos na SEAD. E essa combinação, persistindo por 20 e tantos anos, colocou Sobral no patamar que está hoje, que é uma referência para a educação do Brasil. Da mesma maneira, o Estado do Ceará, em algum momento do tempo, troca de mãos, né, e o grupo que está em Sobral também adquire o controle do Estado, consegue disseminar essas estratégias, faz com que o Estado do Ceará se torne um Estado, pelo menos nos resultados de ensino fundamental, mais preeminente no Brasil. Certo? Então, alguma coisa aconteceu ali e o Instituto teve uma contribuição, isso é pré-EduLab, muito vinculado a estratégias de gestão escolar, alfabetização e correção de fluxo, mas que, inegavelmente, teve uma participação importante no caso de sucesso brasileiro. Como as nossas medidas ajudaram a estruturar a política pública? De várias maneiras. A primeira foi organizando o pensamento deles. Porque uma coisa é de maneira intuitiva, de maneira heurística, você falar assim, eu queria que as pessoas fossem mais amáveis, mais empáticas. Mas quando você traz uma taxonomia que mais ou menos organiza quais são as competências importantes de serem trabalhadas e descreve, né, níveis de o que significa progresso, esse trabalho passa a ser muito mais focado, muito mais organizado. E um Estado que tinha vários programas socioemocionais começa, inclusive, a conseguir explorar sinergias entre esses programas, porque agora eles podem ser organizados de um jeito que faz sentido na perspectiva de política de Estado, de política de rede. Então, essa foi uma primeira contribuição. A segunda foi trazer resultados. Aonde estamos, né? Ou seja, uma forma de fazer um diagnóstico quantitativo e que possa ser acompanhado ao longo do tempo. Não é um acompanhamento e nem é desejável que seja igual ao de português e matemática. Até porque, como a nossa estratégia de mensuração não é uma prova, se você começa a premiar baseado nessas medidas ou fazer alguma coisa desse tipo, eventualmente você pode distorcer a própria medida. Então, não é nem desejável. Mas joga a luz, né? Você sabe mais ou menos que regiões do estado estão com uma certa fraqueza, uma certa fortaleza, onde que eu posso concentrar meu trabalho, como que eu organizo meus programas. Tem vários programas que trabalham mesmo com um conjunto de competências, e essas outras que também são importantes, ninguém trabalha. Será que a gente pode redividir os papéis? Teve muito disso que aconteceu lá. Em Sobral, acho que a coisa foi além, porque dentro de um estado que está na vanguarda da educação, Sobral faz questão de estar na vanguarda da vanguarda, certo? Então também, quando essa pauta foi levada para o município, para o Instituto, Sobral se tornou o primeiro município que eu saiba no país a adotar a política de ter um psicólogo por escola, né? Mas não com papel clínico de tentar resolver um papel de orientador educacional mesmo, de olhar para esse desenvolvimento integral e a partir desses resultados quantitativos e conseguir incorporar isso na rotina da escola, né? Então, quer dizer, talvez Sobral já tivesse essa intenção antes, mas certamente não é coincidência que foi logo depois do surgimento do EduLab que eles decretam essa política e começam e o início, acho que até hoje é muito integrado o trabalho do Instituto com a ação que os psicólogos têm nas escolas. Uma outra coisa que é muito importante de dizer é que Sobral sempre constituiu um grande paradoxo para a gente. Por quê? Porque, por um lado, é o município que tem
alguns dos melhores indicadores educacionais do Brasil, por outro, é um campeão de violência. Né? E como que essas duas coisas podem andar juntas? Em geral, a gente acha que a educação é um fator protetivo. Se educa mais as pessoas, né, por 1000 caminhos, elas vão se tornar menos violentas. Mas Sobral tinha essa característica. Né? Em 2017, um pouco antes da gente começar a estruturar o diálogo socioemocionais à escala lá no município de Sobral, ele atingiu um pico, se eu não me engano, de 72 mortes por 100 mil habitantes. Para efeito de comparação, São Paulo, nesse mesmo ano, era 12 por 100 mil habitantes. E Sobral era 72. Então, era um município muito violento. Mas ele também se destacava por uma outra coisa. Era onde a violência era mais juvenil, onde a idade média da vítima da violência, que por sua vez é muito correlacionada com a idade do perpetrador, era menor. Se eu não me engano, era o único município dos que a gente pesquisou onde a média de idade da vítima estava abaixo dos 18 anos de idade. Então, era uma violência muito aguda e muito juvenil, e que contrastava com o município que tinha os melhores indicadores educacionais. Né? Então, tudo isso para dizer o quê? Houve ali um casamento muito frutífero também, porque trazer uma solução que potencialmente conversa com o desenvolvimento socioemocional, conversa com a sociabilidade, com a empatia, com o respeito, tá certo? Um município que já conseguiu atingir muitos resultados numa dimensão, mas ainda estava buscando resultados na outra, foi quase que, né, juntar queijo com goiabada, tá certo? Outras iniciativas a Sobral já tinha nessa mesma direção, né? Sinergias com os diálogos socioemocionais foram exploradas, né? E hoje, enfim, nas próprias palavras do prefeito, ele acha que deste atual mandato dele foi um dos principais saltos, né, que a educação de Sobral deu, foi no desenvolvimento socioemocional dos estudantes. Né? Ainda tem muita coisa por fazer, né? Porque uma das coisas que a gente percebe, por exemplo, em Sobral, é que a violência, ou grande parte desses indicadores, tem uma delimitação geográfica muito nítida. O que significa, né, conversa com quem conversa, com a nossa ideia de que a escola, muito mais do que ter o foco no estudante típico, ela tem que ter uma atenção enorme para as desigualdades. O Brasil é um campeão de desigualdade, inclusive no seu desenvolvimento socioemocional, certo? Vários comportamentos que a gente considera extremos ou disruptos no contexto escolar, como bullying, você se envolver com briga na escola, ser suspenso, vandalismo, mais recentemente autolesão, tem como preditores ou como mediadores importantes as competências socioemocionais. Ou seja, eles têm possivelmente causas primárias. A gente identificou, né, estudo longitudinal de Sobral, a gente identificou que a desestruturação da família, falta de atenção, relações deterioradas entre pais e filhos, são um grande conjunto de preditores de comportamentos tidos como, enfim, disruptos, como praticar bullying nos outros, autolesão e assim por diante. E na adolescência as questões identitárias, né? É a época que é marcada pela construção da tua identidade e que está fortemente associada com a exclusão. À medida em que você começa a querer se diferenciar, é onde você mais se arrisca. Né? Então você tem um segundo conjunto básico de preditores desses comportamentos, que são as exclusões. Exclusão pela sua identidade de gênero, pelo seu gênero, pela repetência, onde você acaba sendo meio que colocado fora do grupo, onde não sei, você deveria estar segundo a sua idade cronológica. Só que a relação entre essas causas primárias e esses comportamentos tidos como disruptos é mediada pelo desenvolvimento socioemocional, ou seja, essas causas, elas comprometem o seu desenvolvimento socioemocional, em grande medida, por isso, acabam desembocando nesses comportamentos tidos como não desejáveis, tá certo? Então, esse é a primeira descoberta, corrobora o que eu tenho entendido, mas que é muito importante, né? Coloca essa nossa agenda na pauta para além da contribuição que ela dá para a aprendizagem. Tá? Bom, a segunda coisa é que sempre existiu bullying, mas a gente tem indícios que cresceu muito, tá certo? Em parte porque essas causas primárias também cresceram muito, né? E esse é um assunto super desafiador. Então, por exemplo, usando esse estudo que eu mencionei como referência,
a gente tem algo como 2/3 da população dos anos finais do ensino fundamental que em algum momento já demonstrou um desses comportamentos que eu estou falando aqui, né? A autolesão entre as meninas, por exemplo, afeta em torno de 1 a cada 5 no final dos anos finais do ensino fundamental. Não é um problema de uma minoria, né? É um problema muito sério. O bullying também, 1 de cada 4 meninos já admite ter perpetrado bullying nos outros com o propósito de magoar. 1/3 dos meninos já se envolveram em briga na escola. A gente pode falar, mas briga sempre teve, né? Mas a prevalência que esses indicadores têm na América Latina, no Brasil em particular, e essa tendência são aspectos muito preocupantes e requerem muita atenção, tá certo? Como eu falei para vocês, eles até têm causas primárias, nem todas estão ao alcance da escola trabalhar, mas algumas ela consegue. As questões de inclusão são questões que podem ser trabalhadas na escola e tem um tremendo papel preventivo sobre esses comportamentos que eu estou falando, né? Então, várias iniciativas. Por isso que quando a gente fala, por exemplo, do desenvolvimento socioemocional na escola, não é só sobre o lado positivo de trabalhar a criatividade, a perseverança. Não. A gente tem que trabalhar a resiliência emocional, porque isso aqui é protetivo de depressão, de ansiedade, de vários, né, construtos que a gente também mensura que são fator de risco para muitos desses comportamentos, né? Ontem mesmo, o Oliver estava mostrando para nós, a partir desse estudo, como que a transição do 6º para o 7º, ela representa um salto nesses comportamentos. Então a gente precisa entender também, né, durante o ciclo educacional, o que acontece em cada série. A gente sabe que do 5º para o 6º é uma tremenda mudança, porque quase sempre você tem que mudar de escola, a organização da escola é diferente. Antes você se relacionava com um professor generalista, precisa se relacionar com vários especialistas. Tudo isso já é desafiador per si, ainda mais na pré-adolescência, quando você está começando a questionar a opção de coisas e tentando entender muita mudança no seu corpo. Mas a gente viu que também, ao longo dos anos finais, né, do 6º para o 7º, do 7º para o 8º, você tem ali saltos nesses comportamentos. Então, muito dessas evidências, e nessa escala que a gente mensura, o Brasil não conhecia. Quando a gente começou, lógico que foi por algum motivo, né? Já era um problema naquela época e já despertava a nossa atenção. Senão, por que a gente teria gasto o nosso tempo com esse assunto? Mas tem algo de um visionarismo aí muito interessante. A gente não sabia que era pandemia, a gente não sabia que as redes sociais iam ganhar na vida das pessoas o papel que elas têm hoje. A gente não sabia que o Brasil ia se tornar, segundo pesquisas recentes, campeão de ansiedade, que durante a pandemia os jovens iam ser o grupo etário onde a incidência de depressão mais ia aumentar no Brasil. Os jovens deixaram de ser, durante a pandemia, o grupo etário que tinha menos prevalência de depressão e passou a ser o que mais tem prevalência de depressão, segundo a Covitel do governo federal que acompanhou o Covid. Tá certo? E mais recentemente, o Brasil começa a experimentar um outro fenômeno que era muito americano, que são os assassinatos em massa na escola, o sujeito que entra atirando, né? Como isso está relacionado? Isso é fruto de muito sofrimento. As pessoas que cometem violências são elas mesmas, pessoas que estão em sofrimento psicológico, tudo isso, certo? É verdade que quando a gente começou essa agenda, a nossa principal preocupação era entender por que a gente não conseguia melhorar nossos indicadores educacionais, nosso resultado no PISA, nossa transição para o mundo do trabalho, né? Jovem do ensino médio, né? O Brasil é campeão do NEM, né? Pessoa que não trabalha nem estuda. Então, como que esses indicadores poderiam melhorar? E muitas das pistas levavam às competências socioemocionais, tá certo? Então, se a gente tiver escolas mais acolhedoras, se a gente tiver ambientes com mais sentimento de pertencimento, se trabalhar a perseverança, esses resultados iam melhorar. Mas também acabou, né, que a gente começou a afirmar as bases dessa agenda um pouquinho antes de alguns desses outros problemas mais associados com o lado da resiliência emocional, da depressão, da ansiedade, começaram a ganhar um espaço enorme na vida dos jovens. Né? Hoje eles são um problema de primeira ordem. Se você conversar com qualquer diretor de escola, ele vai te dizer, olha, se eu tivesse que eleger 1 ou 2 problemas agudos que eu preciso tratar agora, é a autolesão das meninas, é o bullying,
tá certo? E aí, quer dizer, mesmo não tendo sido o primeiríssimo foco, o fato de estudar na taxonomia, a gente começar a se preocupar com esses indicadores, ajudou não apenas nós a correr atrás e também endereçar essa parte da agenda, mas os outros a começar da onde a gente já tinha alcançado, né? O Newton falava que só conseguiu enxergar tão longe porque ele se apoiou nos ombros de gigantes. Não sei se nós somos os gigantes que hoje estão se apoiando, é muita pretensão falar isso. Mas eu acho que a gente conseguiu construir a base também para que outros trabalhos fossem realizados depois, tá certo? Então, o legado ele é mais amplo do que só a produção que a gente fez e que foi divulgada e que já não é pouco.